Fala, filhão! Que é isso? Vocês viram meu pulo? Que performance maravilhosa! Eu pareço um canguru, não australiano, um canguru brasileiro e albino. Mas, brincadeiras à parte, vim aqui contar uma história que eu lembrei hoje. Uma história muito simples, entretanto, que me gerou um grande impacto na minha vida. Uma história que mudou basicamente a forma com que eu passei a estudar, a forma com que eu passei a absorver conteúdo dali em diante. Tô falando de alguma coisa que aconteceu comigo no ano passado, ano retrasado? Não. Tô falando de um episódio que aconteceu há 8 anos atrás, quando eu estava na minha 7ª série, vulgo 8º ano. Olha, lá em 2011, enfim, na 7ª série, até aquele momento eu levava os estudos de uma forma bastante largada. Por quê? Eu simplesmente absorvia o que eu tinha que absorver para fazer as provas, ouvindo o professor e fazendo as tarefas que ele pedia. Simplesmente assim. Copiava ali o que estava no quadro, enfim, não era um grande mistério, não. Mas aquilo funcionava até certo ponto. Eu lembro que na 6ª série eu só tive uma nota vermelha, que foi em artes, nunca gostei. Mas na 7ª série começou a ficar um pouco mais pegado, né? No 8º ano, 7ª série ficou mais pegado. E aí eu lembro que eu comecei a me preocupar com a forma que eu deveria estudar eu comecei a me preocupar que eu deveria estudar, porque eu nem estudava direito, quando eu tomei uma nota péssima em ciências. Eu simplesmente lembro da sensação péssima, uma sensação horrível de pegar a prova e ter várias perguntas na prova e eu não saber praticamente nada, aquela sensação de, cara, fudeu, o que eu vou fazer aqui? E aí você meio que fala qualquer coisa ali pra não ficar sem falar nada, mas no fim você sabe que tá uma merda, sensação péssima de meio que impotência, de incapacidade, a sensação de que, porra, eu sou um merda. E aí, enfim, eu tomei uma nota vermelha, obviamente, porque eu não sabia fazer nada daquela prova. E eu me dei conta de que, a partir daquele momento ali, as coisas tinham ficado um pouco mais sérias e eu precisava dar um jeito de estudar. Então, tô falando aqui de uma época que eu não estudava praticamente nada, para uma época que eu comecei a entender que eu precisava estudar. Ok? E aí, eu lembro que a gente estava estudando taxonomia, né? Então, a gente falando muito sobre aquela ideia de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, enfim. Eu tinha que decorar essa ordem desses nomes e eu não fazia a menor ideia como, eu ficava lendo e não entrava na cabeça, até estava indo, tinha uma evolução, mas não estava indo da forma que eu queria. Para decorar algumas palavras numa ordem certa, estava dando um trabalho danado, eis que um amigo meu, Daniel, gosto muito do Daniel, me ajudou e transformou minha vida naquele dia. Porque ele chegou com uma solução tão simples, mas tão poderosa, que eu falei, não creio, cara, não creio. E aí, aliás, eu acabei crendo, né? Acreditei muito naquilo, porque eu vi que o resultado era de fato muito real, era um resultado muito bom que o Daniel me apresentou, mostrando naquela técnica, que não tem nada demais, como eu falei, é uma técnica muito simples, mas que é basicamente o seguinte. Ele me mostrou um áudio no celular dele, que ele mesmo tinha gravado no gravador. Na época nem tinha WhatsApp. Celular assim, desses mais antigos que a gente tinha, uns primeiros celulares, né? Ô, época. Enfim, ele mostrou um áudio, quando viera ele mesmo cantando. Eu parei pra ouvir e a música era basicamente assim. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O Daniel tocava violão. E eu lembro que ele fez uma melodiazinha rápida para decorar uma ordem de palavras. No fim das contas, ele só repetiu as mesmas palavras. Ele não contou uma história com a música, ele repetiu as mesmas palavras na ordem que ele precisava, só que com uma melodia, um ritmo. E aí ele fez aquilo ali na hora, rapidão. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E eu falei, caraca, coisa de eu ouvir 2 vezes e eu decorei. Eu falei, não é possível, eu tô tentando decorar essa ordem, que tem um tempão você vem com uma musiquinha, um áudio bobo e eu já decorei. A verdade é que quando a gente pega um conteúdo
chato e sem graça, e sem ritmo, sem nada, e tenta decorar aquela ordem de coisas, a gente vai ter uma dificuldade. Mas se a gente transformar aquele conteúdo em algo que a gente tenha facilidade de decorar, como o caso das músicas, eu tenho certeza que você sabe várias músicas de cor. Eu também sei várias músicas de cor, independente do gênero, seja MPB, funk, pop, sertanejo, a gente acaba decorando. E a gente decora rápido. Tenho certeza que muitas pessoas têm facilidade de decorar música, aí a pessoa fica até falando, nossa, eu decoro músicas muito rápido. Mas a realidade é que música é um negócio fácil de decorar, porque a melodia te ajuda a lembrar as palavras certas no momento certo. E aí, foi com esse ensinamento do Daniel e essa técnicazinha boba, eu percebi que aquilo era capaz de transformar a forma com que eu absorvia conteúdo. Então, a partir daquele momento, ouvindo 2 vezes a musiquinha, do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, eu percebi que eu poderia aplicar isso para vários conteúdos diferentes, fazer várias musiquinhas. E aí, trazendo um pouco mais para uma situação presente, eu lembro que no meu 2º ano, se eu não me engano, estava estudando pilhas em química, e aí eu tenho muita certeza que muitos já ouviram aquela música famosa que um professor lá do Rio de Janeiro inventou para ensinar a matéria. É aquela assim, na oxidação, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Tem vezes que você acaba decorando a música, mas você nem para pensar. Mas se você canta a música devagar, você entende que na oxidação, o anodo é o negativo onde ocorre a corrosão. Ou seja, se o anodo é negativo, o cátodo é o positivo. E aí você já decora a matéria com a musiquinha tão boba, tão simples, esse rap que esse professor inventou. Eu lembro que o nosso professor ele simplesmente chegou e colocou no quadro, projetou assim na tela a música. Todo mundo saiu daquela aula sabendo exatamente o que o anodo fazia, o que o cátodo fazia, o que eles eram, para que servia. Então, assim, formas diferentes de absorver conteúdo que acabam fugindo um pouco do padrão só de querer decorar aquele monte de palavra, são muito mais eficientes. E aí, não só com música também a gente pode fazer, não só músicas a gente pode fazer para conseguir absorver melhor o conteúdo. Eu comecei a partir de um certo ponto a fazer frases com iniciais das palavras que eu precisava decorar. E aí eu não só criei, mas também aprendi muitos macetes, né? Que eu acho que o ponto principal aqui de tudo é criar macete para você absorver conteúdo. Isso era muito útil na tabela periódica. Então eu lembro que eu decorei a coluna 1A e 2A de uma forma simples, aprendendo 2 frases. A primeira, que é a coluna 1A. Hoje li na cama Robinson Crusoe em francês. Então a gente tem ali hoje H, hidrogênio, li, lítio, na, sódio, cama, potássio, K, né? Robson, que é o rubídio, Crusoe, que é o césio, Robinson Crusoe em francês, Franço. Então assim, decorando, hoje li na cama Robinson Crusoe em francês, a frase não tem nada a ver com nada, mas a gente decora. E eu estudei, quando isso? No 2º ano, era em 2014, eu lembro até hoje. Eu não estudo mais a tabela periódica, eu não estudo a tabela periódica faz muito tempo. E aí tem a coluna 2A também, que é Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Rafael. E é a inicial de cada uma dos elementos da tabela. E existem várias formas de você memorizar o conteúdo. Então muitas vezes as pessoas falam, cara, eu não consigo guardar o que eu estou estudando. Porque às vezes você tenta fazer de uma forma comum demais, só decorar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E aí eu lembro que muito depois da 7ª série, quando a gente voltou a estudar isso, a minha professora chegou com um macete, ó galera, reficofage. Tipo assim, reino, reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É uma outra forma de decorar, mas eu te garanto que no meu caso eu já tinha decorado há muito tempo lá na 7ª série com a música do Daniel. Então, basicamente a moral da história aqui é você criar macetes, porque macete resolve muito a nossa vida. Até hoje, na universidade, estudando administração, eu preciso decorar algumas coisas e aí eu começo a inventar frases aleatórias. Por mais que daqui a pouco eu vou esquecer, eu lembro que eu conseguia decorar pelo menos para fazer a prova. Então você não precisa necessariamente criar
um macete, uma musiquinha que você vai decorar pro resto da vida, porque a maioria das coisas a gente só precisa para até o Enem, correto? Mas, enfim, eu posso te mostrar aqui que a música que eu aprendi sobre reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie estão na minha cabeça até hoje, e isso já tem 8 anos. E sinceramente, a última vez que eu estudei isso já tem um bom tempo. Então, tenho certeza que daqui 20 anos eu vou estar lembrando disso e não para por aí, como eu falei, vocês precisam criar formas diferentes de absorver conteúdo. Então, pense em frases com as iniciais das palavras que você precisa decorar. Se precisa decorar uma sequência numérica, inventa uma história, conta uma história que envolva as palavras-chave que você precisa saber, cria uma música, cria uma sigla. Eu adorava criar a sigla, igual essa do Reficofage também, mas você pode criar uma sigla e aí, para você memorizar essa sigla, você cria uma frase que as iniciais da frase são as mesmas siglas. Eu não preciso pensar em um exemplo aqui agora, mas é muito fácil de fazer, basta você ter criatividade. E aí você coloca isso no papel, só de você elaborar e pensar, isso já melhora muito a sua capacidade de absorver. E aí quando você pratica aquele macete, que é o Reficofage, ou as musiquinhas, ou Lina Cama, Robson Crusoe em francês, ou Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Rafael, enfim, você vai memorizar e com certeza por muito, muito tempo. E é isso, filhão, é isso. Use macetes para tudo, que macete salva vida, macete ajuda a decorar, macete é vida, macete é nós. Valeu! Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, porque tenho certeza que essa dica é valiosa, hein? Olha, olha. Tchau!